Na edição de hoje, vamos analisar algumas causas de extinção do contrato de trabalho. Nós sabemos que o contrato de trabalho, via de regra, é firmado por prazo indeterminado. E como qualquer contrato, pode ser rescindido pelas partes, desde que observadas as exigências das legislações aplicáveis. Se por parte do empregado, mediante a apresentação do pedido de demissão, e se por parte do empregador, mediante a dispensa sem justa causa. Ocorre que alguns atos que, se praticados pelo empregado ou pelo empregador, caracteriza a causa para a extinção do contrato. É a chamada rescisão por justa causa. E quando se trata de ato praticado pelo empregado, caracteriza, então, uma dispensa por justa causa. Esses atos, por parte do empregado, estão relacionados no artigo 482 da CLT e suas 12 alíneas, sobre os quais faremos breves comentários. Primeiro, o ato de improbidade. O ato de improbidade consiste numa ação ou omissão dolosa do empregado, visando obter vantagem, em prejuízo do empregador ou de terceiros. Exemplo, o empregado que recebe comissão, por exemplo, de um fornecedor, para viabilizar uma compra com preço superior ao preço real do produto, acarretando, logicamente, prejuízo ao empregador. Ou ainda, prestar falsas informações ou falsa declaração no tocante a dependentes para fins de recebimento de salário família ou para fins de dedução do seu imposto de renda. Na linha B, nós temos, então, a incontinência de conduta ou mau procedimento. A incontinência se refere a uma conduta social desregrada, atitudes em público que acarrete perda de respeito e atente contra o bom conceito. Atos imorais que prejudiquem a imagem do empregador ou aos seus companheiros de trabalho. O mau procedimento, por sua vez, tem um conceito um pouco mais amplo, que poderia, inclusive, alguns doutrinadores que entendem nesse sentido, que poderia abarcar qualquer ato ilícito do empregado não especificado em outras alíneas do artigo 482 da CLT. Mas pode-se dizer, mais especificamente, que é caracterizado por um ato doloso que cause prejuízo efetivo ou em potencial ao empregador, podendo o prejuízo ser material ou apenas moral, mas que impossibilite a continuação do contrato de trabalho. Nós temos também, na linha C, a questão da negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do empregador e quando constituir ato de concorrência à empresa para o qual trabalha o empregado ou for prejudicial ao serviço. Nesse item, quer dizer que o empregado, ao realizar negócios habituais, traga prejuízo ao seu empregador, ou vá de encontro aos interesses do empregador, especialmente fazendo concorrência ou praticando concorrência desleal. Na linha D, nós temos a condenação criminal do empregado passada em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena. A ideia central desta linha, na verdade, é a impossibilidade do empregado cumprir o seu contrato de trabalho quando estiver cumprindo uma pena restritiva da liberdade. É lógico que, se o empregado estiver preso, vamos dizer assim, ele não tem condições de cumprir o seu contrato de trabalho tal qual foi firmado. Todavia, é pacífico na jurisprudência que, desde que comprovada a falta grave do empregado, a dispensa por justa causa é cabível, mesmo que ainda não exista a condenação criminal. Ou seja, a falta praticada pelo empregado não precisa ser objeto de condenação criminal para ensejar a dispensa por justa causa. Nós temos na linha E a questão da desídia no desempenho das respectivas funções. A desídia, na verdade, é um ato de negligência do empregado no exercício das suas funções, tal como faltas reiteradas aos serviços, atrasos frequentes, produção imperfeita e por aí vai. Veja que o ideal nesse caso é que haja uma aplicação gradativa da pena, começando com uma advertência, passando por uma suspensão, para ao final, aí sim, aplicar a pena máxima, nesse caso, que é a de demissão por justa causa.
Na linha F, nós temos a questão da embriaguez habitual ou em serviço. Na verdade, a ideia desse inciso é que, com a embriaguez habitual, o empregado perde a capacidade de exercer a sua função com a eficiência que normalmente os serviços requerem. Então, daí a previsão de que a habitualidade com que o empregado fica embriagado pode ensejar, sim, a demissão por justa causa. E no caso da embriaguez em serviço, a doutrina e a jurisprudência entende, inclusive, que uma vez só ocorrida, também pode ensejar a demissão por justa causa. Na linha G, nós temos a violação de segredo da empresa, né? Lógico que o empregado que trabalha para uma determinada empresa tem o dever de preservar as informações sigilosas que sejam de conhecimento exclusivo da empresa, né? Cuja divulgação pode acarretar prejuízos. Então, o empregado fica aí com o dever de manter o sigilo em relação a essas informações. Na linha H, nós temos o ato de indisciplina ou de insubordinação. Na verdade, o ato de indisciplina implica em descumprimento de uma ordem geral, dirigida a todos os empregados. Então, por exemplo, a ordem de não fumar, a ordem de usar uniforme. Então, o descumprimento de uma ordem genérica ou de uma ordem geral, como essas que foram citadas no exemplo, também pode ensejar a dispensa por justa causa. A insubordinação é um pouquinho diferente. A insubordinação é o descumprimento de ordem direta ao empregado ou algum grupo de empregados de forma restrita, né? Então, por exemplo, é muito comum nos tabelionatos, de notas principalmente, que haja uma determinação de que todos os valores recebidos pelos escreventes sejam passados ou sejam autenticados diretamente num caixa central que a serventia mantém. O descumprimento dessa ordem, que é específica para os escreventes, caracteriza o ato de insubordinação, o que pode também ensejar a dispensa por justa causa. O ato do abandono do emprego, previsto na linha J, a doutrina e a jurisprudência têm entendido que a ausência injustificada por mais de 30 dias enseja a rescisão do contrato por justa causa. Esse período de 30 dias pode ser um período menor, desde que haja, por parte do empregado, a intenção de abandonar o emprego. Por exemplo, ele ter a iniciativa ou ele iniciar um trabalho em uma outra empresa, isso faz com que demonstre a sua intenção de realmente abandonar aquele emprego para o qual ele estava contratado, ensejando daí, então, a dispensa por justa causa. A linha J fala em ato lesivo da honra ou da boa fama, praticado no serviço contra qualquer pessoa ou ofensas físicas, nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outrem. Então, nesse caso, é a ofensa moral. Então, é a prática da calúnia, a prática da difamação, a prática da injúria, num serviço contra qualquer pessoa. E até também em relação às agressões físicas, salvo no caso de legítima defesa. A linha K tem a mesma redação da linha J, só que é dirigida contra o empregador. São ofensas dirigidas contra o empregador. Na linha J, lembrando que são as ofensas dirigidas contra qualquer pessoa. E na linha K, contra a figura ou contra a pessoa do empregador. A linha L fala em prática constante de jogos de azar. Então, são aqueles jogadores viciados, né, vamos chamar assim, em jogo de baralho, jogo de cartas ou jogos de cavalo, enfim, aqueles que praticam de forma reiterada esse tipo de jogos de azar, então, e cujo resultado pode vir a influenciar diretamente na situação financeira do empregado, pode caracterizar também a dispensa por justa causa. Logicamente que esses jogos corriqueiros, como é o jogo de Mega Sena ou loteria esportiva, que se faz de forma não frequente, né, em pequenos valores, não caracterizar-se-á, aí nesse caso, a dispensa por justa causa. E o parágrafo único fala da prática devidamente comprovada de atos atentatórios à segurança nacional. Então, isso aí a gente já está falando de ato de terrorismo
e outras práticas que não são corriqueiras na nossa vida. Agora, há também outros atos, outras causas que não estão previstas no artigo 482 da CLT que ora comentamos, e a mais comum é a declaração falsa ou a utilização falsa do Vale Transporte. Então, o decreto 95.247 de 87 prevê expressamente que é passível de demissão por justa causa o funcionário que presta a declaração falsa ou utiliza de forma indevida o Vale Transporte. A dispensa do empregado por justa causa deve ser robustamente fundamentada, né, com indicação precisa do enquadramento legal, bem como com a descrição detalhada do ato delituoso que ele praticou, permitindo a ele o exercício da ampla defesa. Até porque, não raramente, o empregado vai tentar reverter essa justa causa em ação trabalhista. E essa penalidade também ela tem que ser aplicada de forma imediata, até para não restar caracterizada o perdão tácito. Na dispensa por justa causa do empregado, o empregador estará dispensado do pagamento das verbas indenizatórias, como aviso prévio e multa rescisória do fundo de garantia. Por outro lado, o contrato também pode ser rescindido por ato ilícito do empregador, ou seja, o empregado pode considerar rescindido o contrato por culpa do empregador, que é também conhecida como rescisão indireta. Esses atos do empregador estão relacionados no artigo 483 da CLT, que serão analisados numa oportunidade futura. Dúvidas quanto a essas questões, encaminhe a consultoria INR, que estará à disposição para atendê-los. Um abraço e até a próxima oportunidade.